Vou começar com o Marcelo Coelho, da sua ida para os Estados Unidos. Está falando tanto de inglês aqui, que foi ali meio que mudou a chave para você. Foi. Né? Acho que até ali você foi para estudar em guitarra. O seu foco talvez era ainda você é um guitarrista, vou viver da guitarra. E foi nos Estados Unidos que você virou a chave e começou a pensar em se tornar o Guitar Tech, né? Foi. Eu comecei tocando violão na igreja, né? No encontro de adolescente com Cristo, 15 anos de idade. E aí, um ano... Igreja católica? Católica, ali, Divina Providência, no Jardim Botânico. E aí, aquela turma de tocar violão e tudo, e aí me interessei pela guitarra, e aí eu já escutava rock nacional, e um dos meus padrinhos, né, de guitarra foi Celso Blues Boy. Então, eu escutava tudo do Celso, como é que ele tocava, cheguei a conhecê-lo, cheguei a trabalhar com ele. Mas assim, garoto, 16, 17 anos, já tinha a bandinha lá ensaiando. E aí descobri que eu queria fazer aquilo, mas tinha que fazer faculdade, né? Minha mãe queria que eu fizesse faculdade. Então, passei para a faculdade, começando a cursar Direito. Também fez Direito? Aí eu acho que fiquei 1 ano fazendo Direito e não era o que eu queria. E minha mãe queria que eu seguisse carreira militar ou fosse formado em alguma coisa. E aí eu falei, vou trancar, vou mudar para arquitetura, porque a minha irmã já fazia arquitetura e eu pego os trabalhos dela, vai ser mais fácil para mim, replico tudo ali que eu, né? E aí mudei para arquitetura, fiquei mais 1 ano. Resumindo, em 91 eu falei, não é isso que eu quero. Só perdeu tempo e dinheiro. Exatamente. E aí eu tinha um amigo que ia sempre nas férias para os Estados Unidos e ele falou, Marcelo, por que você não espera, vai comigo? Porque eu trabalho 3 meses lá, volto com grana. E aí eu comprei minha guitarra, comprei não sei o quê. Eu falei, tá. Ele me arrumou um lugar para ficar na casa de uns amigos. Eu ia para lá, trabalhava com ele. Era para ficar 3 meses. Fiquei 2 anos e meio. Entendeu? Só que a gente foi para Maryland, que era o ponto dele. Aí eu conheci em Maryland, surpreenda-se com isso, eu conheci o Ferrugem. Ferrugem, não o cantor de agora. O Ferrugem, ortopé tão bonitinho, que fazia propaganda do ortopé. Pô, não lembro. É porque não é da sua época, você é bem mais novo que eu. Você tem quantos anos? Eu tenho 53. A gente 10 anos de diferença aí. Mas, resumindo, conheci ele e um cara que era cartunista da Mônica, que estava morando lá também, que trabalhava com obra, e a gente se mudou para Los Angeles. Foi aí que eu tive a ideia de fazer um curso de música, e aí eu já tinha um inglesinho básico, mas você morando lá, você vai... E é engraçado que na época que você foi em 90 e pouco, ir para os Estados Unidos era muito mais fácil, né, cara? Você podia ficar o tempo que você quisesse. O meu pai, ele foi na década de 70. Você podia ficar 6 meses. Na sua época, 6 meses? Aí depois você ficou ilegal, estourou o visto, né? Mas o que aconteceu com meu pai? Na época que meu pai foi em 70, ele ficou lá trabalhando, ele ganhou o green card, bicho. É mesmo? Só a pessoa toma um green card aí. Naquela época... Aí ele deixou expirar depois aí de um tempo, mas era muito simples. As coisas realmente apertaram lá depois de 2001, né, cara? Depois dos atentados. Aí fecharam legal. Mas enfim, cara, por que você lá nos Estados Unidos, então, começou a ter esse contato com o quê? Foi com pedaleiras e... Pedaleiras não, Rex? Não, aí eu trabalhei, aí porque a gente... A compulsão para comprar equipamento todo músico tem, né? A condição é que nem todo músico tem. Você morando lá e ganhando em dólar, o que eu fazia? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava equipamento, guitarra, equipamento. Aí eu acumulei bastante equipamento. Só para você ter uma ideia, quando eu voltei em 93, eu trouxe um baú, eu trouxe 8 volumes grandes, 8 baús, mais 2 caixas Marshall. Pô. Num desses baús estava o meu rack com pré-amplificador, com power e tudo. Resumindo, eu comprei muito equipamento. Entendi. E nessa época que eu estava lá, o que eu fazia? Além de todo o equipamento que eu comprava, eu lia o manual de A a Z. Hoje em dia, bom, eu acho que ninguém nunca leu um manual de nada, né? Você compra uma televisão, você não lê o manual. Hoje em dia eu já não leio mais também, mas na época eu lia religiosamente o manual de tudo. Então eu sabia tudo que estava acontecendo ali. Voltei para o Brasil e eu sabia mexer em todos os equipamentos. E aí eu comecei aquele negócio da mania de arrumação que eu tenho até hoje. Se for na minha oficina, você vai ver tudo arrumadinho e tudo. Podemos chamar de toque, né? Não sei se eu tenho toque, mas eu gosto de tudo mais ou menos arrumado. E eu queria arrumar os cabos o melhor possível. Então ficava... Na verdade, eu nem sabia soldar na época. A gente pegava os cabos e ia passando ele por um monte de caminho e encostando para o lado para ficar tudo liberado ali, para você ver o que estava. Comecei a arrumar, os amigos começaram a ver tudo arrumadinho, né? E aí começaram a pedir para eu fazer. Aí... Isso foi em que ano, mais ou menos, você voltou para o Brasil? Quando eu voltei para o Brasil foi em 93, meados de 93,
E eu já estava fazendo isso, arrumando meu equipamento de 93 a 95. Toda hora eu arrumava uma história. Mas e quando isso virou realmente uma profissão? Virou uma profissão quando eu fiquei desempregado. Então a gente volta lá para trás, 95, 93, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar no Mistura Fina, que era um bar famoso aqui de jazz e música ali na Lagoa. Sim, é antológico, assim, muita gente monstro passou por lá, né? E por acaso, é porque foi tudo conectando, né? Ali, como eu conheci praticamente todos os músicos da Davi Moraes, eu via a Zélia Duncan antes de gravar o primeiro disco, ela frequentava os shows lá para ver os amigos tocando, o Davi, quem quer que seja. Era meio que uma roda ali, era um polo de jazz no primeiro andar e todo o resto no segundo andar. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente e você ter relação com essas pessoas, né? Sim, e ali você, então, começou já a fazer alguns trabalhos, porque a galera estava sabendo, isso começou a se expandir um pouco, e você meio que fazia as duas coisas, né? Exatamente. Tá. Aí chegou a produção de shows internacionais, que a gente vai falar também, que eu fiz lá, e aí encerrou aquilo. E eu não sei por que motivo que eu saí, eu não sei se eu tive que sair, eu tinha finalizado, eu acho que mudou a produção, e eu fiquei desempregado. Ficou com quantos anos lá? Eu fiquei 4 anos. Tá. 3 anos. De 15 de 95 a 98, né? Ok. Foi mesclando. Mas eu já sabia que ia terminar. E eu falava, o que eu vou ter que eu posso fazer, né? Música, eu já tinha banda. Já tinha uma banda que tocava, mas era barzinho. Não sustentava. Eu já estava casado, eu tinha um salário, de repente fiquei sem salário. Falei, vamos... filho já? Não. Filho foi depois. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu morava na Barra, e tinha uma loja aqui chamada Music Mall. Não sei se você conhecia o Music Mall, que era do Renato Alexandre Dwyer, que é hold, era vendedor lá. Alexandre Dwyer é hold agora do Nando Reis, mas ele foi anos do Lulu. Sim. Aí, resumindo, eu não tinha nada para fazer. Acordava de manhã, 11 da manhã, não tinha o que fazer. 4 da tarde não tinha o que fazer, estava desempregado, eu ficava só em casa tocando e tinha show eventualmente da banda. Eu pegava o carro, ia para a loja e passava o dia na loja de música. E quem frequentava, Herbert Viana, Lulu Santos, eu fazia amizades lá, ficava tocando os equipamentos. E aí eu fiquei muito amigo do Dwyer, que era o vendedor, e do dono da loja, que era o Renato. E eu pedi os equipamentos. Eu falei, Renato, eu ficava lá programando tudo, eu posso levar o manual para casa? Eu levava o manual para casa do equipamento, por exemplo, pod, feijão, quando chegou na época. Né? Eu levei o manual para casa, li tudo, aí eu voltei na loja e falei, posso levar o equipamento para casa? Eu faço umas programações, deixo aqui para o cliente testar. Porque esses equipamentos todos, quando eles vêm de fábrica, 90% dos programas não servem para nada. Eles estão só exagerando os efeitos para você ver o potencial todo deles. Sim. E aí você tem que editar eles e botar para o teu uso. Então, eu levava o equipamento para casa, programava tudo e levava de volta para a loja. E aí, quando eles iam mostrar o equipamento para Herbert, ou para Lulu, ou para cliente, o cara tocava no primeiro acorde, nossa, o equipamento é bom, vou levar, porque já estava programado. Sim. Então, aí o Renato descobriu uma mina de ouro ali, falou, Marcelo, todo equipamento que chegava, ele me ligava e falava, Marcelo, pega aqui, programa para mim, testa. Então, passou a ser, tipo assim, eu não cobrava nada dele, mas eu estava fazendo um network sem saber ali até, um network inocente ali, né? Estava tendo a oportunidade de ter acesso a muita coisa, né? Exatamente, a todos os equipamentos, novidades que chegavam. E eu já estava fazendo para amigos o cabeamento, a organização de cabeamento em casa, que eu trabalhava em casa. E aí eu não sei como é que... Eu acho que foi o Alexandre, alguém contou pro Lulu ou pro Herbert que eu arrumava os hacks. Eles estavam comprando hacks, era a época de que todo mundo usava hack, que você vai mostrar aí, né? Sim, eram hacks de efeito, pré-amplificadores, multi-efeito de hack. E aí... eu acho que foi o Herbert, foi o primeiro cliente. Ele falou, você arruma, faz os cabos e tudo. Já tinha aprendido a soldar. Nesses 2 anos, cara, internet de escada, né? Fax modem. Não sei se você lembra da internet de escada? Lembro. Pem, você esperava conectar, era lento a beça. Mas eu pesquisava muita coisa na internet. Ficava ocioso o dia inteiro, estava na internet. Já estava usando para o bem. Exatamente.